Olá, estamos começando a aula de sistemas operacionais. Nosso tema de hoje é relacionado sobre processos e também sobre threads. Para começar, vamos entender um pouco mais sobre a estrutura de um processo para depois entrarmos em threads. A primeira coisa é que essa estrutura é feita por quatro principais. O primeiro dele é código, que são as instruções que esse programa recebe, tanto para parar um sistema quanto para fazer ele continuar. Após isso, temos os dados, que são os dados capturados por esse sistema, informações necessárias para executar alguma coisa, parar alguma coisa também. E na terceira parte, temos a pilha, que é onde armazena as chamadas e também as funções, a função de parar, a função de terminar um processo. Tudo isso acontece porque vai processar tudo isso, que o nome processo vem de processar todas essas informações, registrar quem parou, registrar quem terminou, tudo isso na alma do computador, que é a CPU. E também, agora, tira print, revisa isso, que código, dados, pilha e contexto de CPU são tudo aquilo que une um único processo, porque todo processo é um processo. Exatamente porque em todo computador nada mais é do que milhares, centenas de processos executando ali ao mesmo tempo ou dependendo do contexto, que vamos falar agora. E agora a gente vai estudar um pouco mais sobre essas transições de estado, que é, por exemplo, eu vou criar um processo. Todo processo sempre precisa ser criado. Após isso, que ele está criado, ele já vai estar pronto para ser executado. Só que acontece, às vezes esse processo vai estar executando na CPU, só que acontece um problema, esse processo é bloqueado. Quando esse processo é bloqueado, ele espera por algum evento, ou de terminar, ou de recomeçar, executar, ou criar um novo processo. E também existe quando toda etapa do processo termina, ele é destruído ou finalizado, que é quando conclui sua execução. Após isso, também existem processos que são multitarefa, que é o quê? Quando você abre uma ou mais abas do seu navegador, cada aba daquela é um processo. Pensa também como cada aba daquela é uma mão, e cada mão executa um processo. Sabendo disso, que cada mão é cada mão, vamos falar um pouco sobre o que são essas mãos, que na computação chamamos de threads. As threads nada mais é como um conjunto de mãos que realizam tarefas. Uma ajuda em uma parte, outra ajuda em outra, simultaneamente, para que o processo finalize mais rápido, você tenha mais eficiência nesse processo. E thread, ou mão, nada mais é do que uma unidade básica de executar dentro de um processo. Com isso, temos que, enquanto um processo é uma entidade que contém recursos, as threads é uma entidade que executa o código. E quais são as vantagens do uso de threads? Primeiro, responsividade. Programas podem responder a eventos enquanto outras tarefas estão em execução. Segundo, melhor desempenho. A execução paralela pode melhorar o desempenho em sistemas multiprocessados. Um exemplo é esse abaixo, que tanto o monitor pode se mover, que é uma ação, quanto pode abrir uma aba, você pode escrever seu código, e em outra aba no seu navegador, você está visualizando o que está escrito ali na página web. Terceiro, é uma estrutura modular, que é basicamente dividir tarefas em cada uma das suas mãos e gerenciar isso de uma forma que você consiga concluir. Após isso, temos aquilo que é chamado de tipos. Quais são esses tipos de mão? Existem tipos de mãos? Tem dois. E o primeiro é o espaço do usuário, que é aquela thread que apenas, por exemplo, tem um aplicativo do Instagram, tem um aplicativo do Google, também tem aquela biblioteca que você usa para executar um processo, buscar um livro, buscar uma informação, que toda essa parte são as mãos voltadas para o usuário. Já a segunda parte
é voltada para o kernel. Que o que é o kernel? É como se fosse o seu sistema operacional que está executando ali o seu código, e tudo isso vem através das threads. E tudo isso, tanto o espaço de usuário quanto o espaço de kernel, estão ligadas a uma unidade física, que é o hardware. Depois dessa parte, entramos numa parte bem importante. E agora que entendemos que tudo é um processo e que nele pode ter mais de uma thread, vamos falar sobre como eles se comunicam. Para isso, é necessário entender uma coisa, que cada processo é único. E pode existir mais de um processo, e que em cada um desses processos podem existir diversas threads. E com isso, sabemos que existem processos e que nesses processos estão contidos threads e que nessas threads estão contidas diversas threads executando cada um desses processos. É necessário entender uma coisa, que cada processo ele é um processo único. E depois que a gente entende isso, a gente tem que entender que eles também podem se unir, eles também podem compartilhar sua memória. E o que é que a gente fala sobre compartilhar a memória? Por exemplo, se não controlar essa memória, pode dar ruim. Por exemplo, eu não consigo conectar uma impressora se eu estou fazendo outro processo. E para isso, existe uma forma de sincronizar. Por exemplo, um inicia agora, o outro inicia depois, e cada processo vai iniciando de acordo com o seu início. Que o que é que acontece? Temos uma coisa chamada sincronização, que a sincronização nada mais é do que dividida em três principais. Existem mais, mas são divididas em três principais. Quais sejam? A primeira é relacionada ao mutex. Que o que é o mutex? O mutex ele garante que apenas uma thread acesse um recurso por vez. Já a segunda parte é relacionada ao semáforo, que ele controla os concorrentes a um recurso. O quê? Primeiro vai esse, depois vai esse. O terceiro é visto como aquele guarda. Para aí. Estou executando isso, eu vou monitorar você. Se você está executando certo, eu paro. Se não está, você pode continuar. E isso são os três tipos de processo. E vamos de um exemplo prático de como as threads podem ser usadas para realizar cálculos em paralelo. Bora lá. Primeira coisa, vamos ver nesse exemplo prático que as threads podem ser usadas para realizar cálculos paralelos. Eu quero que vocês imaginem que temos um programa que precisa calcular várias operações matemáticas em grande conjunto de dados. Ao utilizar threads, podemos dividir essas tarefas entre diferentes unidades de execução, melhorando significativamente, né, o seu processamento e processando esse cálculo muito mais rápido, né, com milhares de threads, dezenas, que também se formam daí computador quântico. Mas quando essas duas se unem, elas conseguem, né, calcular, e isso é o significado do thread. Depois que os resultados são combinados para obter o resultado final, isso demonstra como as threads podem trabalhar juntos de uma maneira eficiente e que, através disso, ela ajuda a esse tipo de processamento. E com isso, você consegue fazer as coisas muito mais rápido e com eficiência. Estamos chegando ao final e recapitulando. Processos são instâncias de programas em execução, cada um com seu próprio espaço de memória e contexto. Threads são unidades de execução dentro de um processo, permitindo a execução concorrente e melhorando o desempenho. Já todas essas referências foram usadas aqui seguindo o livro de Sistemas Operacionais Modernos, Modern Operational Systems, em inglês. Obrigado e até a próxima aula.